Irmãos, na verdade é apenas um reforço para, mesmo para informação pessoal de nós que somos cristãos. Reforço porque nós já temos aprendido, graças a Deus, sobre lições quanto à perda ou não da salvação, correto? Nos domingos, com os estudos com o pastor Marcos. E temos tido esclarecimento bastante na palavra de Deus sobre a certeza da salvação e vida eterna em Cristo Jesus, graças a Deus. Nós vamos ter reforço porque nós vamos ter um pouquinho de reforço a respeito disso também. Mas eu coloquei como apenas um título, o poder do Espírito Santo, porque lembra da mensagem de quarta-feira em Lucas 15? Para quem não estava aqui ou quem não ouviu, nós passamos por Lucas 15, que fala de uma parábola, que na verdade são três divididas, é como se fosse uma parábola dividida em três painéis, cujo o intuito é nos informar a respeito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que, principalmente, a primeira história, a parábola contada por Jesus Cristo, é sobre as 100 ovelhas. Uma se perdeu, o pastor foi lá, resgatou a ovelha perdida, que é representando Cristo Jesus em nossa vida. Nós éramos perdidos, Deus foi lá, e na pessoa de Cristo Jesus, e nos resgatou. E bom que ele fala que tem festa no céu para isso. E também fala sobre as dracmas perdidas, ou a dracma perdida. Eram 10, perdeu uma, era da mulher, representando a igreja, com o auxílio do Espírito Santo, que vai atrás até achar, insiste. É bom que fala que diligentemente, é assim que a igreja tem que ser. E por último, a parábola do filho pródigo, representando o nosso Deus Pai, que nos recebe. Nota bem que lá, seus irmãos podem ler e confirmar, e ver lá que tem na parábola, o filho afasta do pai, mas quando ele resolve voltar, o pai o acolhe com todo amor, misericórdia e graça, que é o que Deus nos recebe. Aquele que se volta para Deus tem esse privilégio e, consequentemente, pode dizer salvo. E é nesse intuito que eu quero continuar esse estudo, viu, irmãos? Porque seria o correto eu continuar o estudo que o pastor está passando, mas como ele não está presente, eu não vou separar muito as questões. Principalmente vamos começar lá em 1 João, capítulo 5, que fala um pouco sobre o amor de Deus e também o amor a Deus, que é a consequência desse amor, de nos voltarmos para Deus, que nos traz a salvação. E vamos começar por aí. Eu vou ler, então, os irmãos que encontrarem, por favor, se levantem para eu saber que todos já encontraram o capítulo. 1 João, capítulo 5, primeira epístola do apóstolo João. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?
Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Vamos só ler só até aqui, vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço, meu Pai, por essa certeza da salvação em Cristo Jesus e certeza de que nós cremos naquele que é o verdadeiro Filho de Deus, mas na pessoa do Filho que nós agradecemos porque ele que veio ao mundo nos salvar, consumar aquilo que era proposto para a vida dele e para a salvação de nossas almas. Nós agradecemos e pedimos que nos dê discernimento da sua palavra nesta noite, é o que nós oramos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, podem se assentar? Então, como nós acabamos de ler, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Como nós já temos aprendido, também tem a garantia que não perde a salvação, porque não sou eu quem mantém a minha salvação, e sim o Senhor Jesus Cristo. E se eu duvidar da minha salvação nele, eu vou estar duvidando do poder dele. Ok? Mesmo sabendo a minha situação, que eu não consigo, manter a minha salvação, e para que ele garantisse também que eu seria, de uma certa forma, consolado a esse respeito, ele mandou o Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que ajudou, que deu poder a tantos, desde lá do começo da criação, no Velho Testamento, com os profetas, os juízes, até mesmo reis, personagens que foram usados por Deus e tiveram a força do Espírito Santo. E quantos textos na Bíblia que falam que eles estavam cheios do Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Por exemplo, é Sansão, que a gente lê e lê e lê. Eu não vi lá que a força dele era realmente no cabelo. Nós sabemos que não era, porque a força dele vinha do Espírito Santo de Deus que dava força para ele. E da fé que ele tinha em Deus. Porque se não fosse assim, cabelo grande não ia dar força para ninguém. Mas Deus usou esse exemplo, porque quando ele perdeu o cabelo, perdeu a força. Mas quando ele acreditou em Deus e confiou no Espírito Santo, a força dele voltou, mesmo sem cabelo. Apenas um exemplo. Então, falando do Espírito Santo, porque nós necessitamos, irmãos, do Espírito Santo, para quê? Para nos ajudar a discernir a palavra de Deus. Tanto é que a pessoa que não tem o Espírito Santo, só lembrando que o Espírito Santo só habita na pessoa a partir do momento que ela é salva. E não é o Espírito Santo vem, desce e sobe, depois desce de novo, não. A partir do momento que você tem a certeza da salvação e se entrega a sua vida a Cristo, o Espírito Santo vem habitar. Pensando nisso, Jesus Cristo, ele prometeu que mandaria o Espírito Santo. Só lembrando que antes de Cristo prometer e antes do Espírito Santo vir para permanecer e fazer morada no salvo, o Espírito Santo não tinha descido ainda, até o Pentecostes.
Mas antes, lá em João 14, se os irmãos quiserem me acompanhar ou me ajudarem, Jesus já prometia isso. Nós lemos 1 João, agora vamos voltar para a carta, o Evangelho segundo João. No capítulo 14, no versículo 14 e 15. Então, vamos ler até o 17, que diz assim: se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele continua dizendo aqui tantas coisas a respeito disso, porque ele diz que não vos deixarei órfãos. E graças a Deus por isso. Aqui também em João, ele continua também, volta nesse assunto, lá no capítulo 16. Também, do versículo 7 em diante, também ele fala sobre o Espírito Santo, colocando aqui como o Consolador. Que ele diz assim, ó, no versículo 7 do capítulo 16: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Como eu disse, ele vem para nos dar discernimento e nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Esse é o papel do Espírito Santo, mas não apenas isso. Graças a Deus por isso, porque ele nos ajuda. Mais para frente nós vamos ver isso. E aqui também, no capítulo 17, não, melhor, no capítulo 15, né? Voltando para o capítulo 15, aqui no versículo 26 do capítulo 15, ele diz aqui, ó: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Está dizendo aqui que o testemunho, quem vai testemunhar na verdade na vida do cristão, é o Espírito Santo, porque ele vai ajudar a lembrar das coisas que eu aprendo quando eu necessitar daquilo que é preciso, principalmente para evangelizar. E o cristão, o salvo, tem esse intuito, tem esse papel, tem, de certa forma, uma obrigação. E é triste, irmãos. Já pensaram numa situação seguinte? Você tem um colega de trabalho. Muitas das vezes, o colega de trabalho convive mais com a pessoa do que os próprios familiares. E vive ali junto. Ah, meu colega, eu gosto dele e tal. Mas eu nunca falei de Cristo, eu nunca evangelizei, eu nunca dei o testemunho. E a pessoa morre. Já imaginaram a tristeza? Tá certo que você não vai obrigar ninguém a ser salvo, mas temos que falar. Uma vez, aconteceu comigo uma situação assim, porque quando eu trabalhava para carregadeira, no armazém, trabalhei de segunda a quarta, na quinta-feira, não, de segunda a quinta. Na sexta-feira, alguém tomou meu lugar, porque estava cansado de fazer outro serviço. Eu fui fazer o serviço que ele estava fazendo.
E no sábado, fui lá, fiz o checklist, que a gente é obrigado a fazer o checklist nas empresas, né? Fazer o checklist da máquina e tudo. O outro falou, não, mas hoje você vai fazer o meu serviço lá. Mano, tudo bem. Entreguei a máquina para ele. Tudo prontinho, só trabalhar. 10 horas da manhã, escutei uma pancada da máquina, com uma batida. E lá a gente é enjoado, sabe? E é assim, tem muita gente que é operador de máquina, ele desce a pá e bate ela no chão e depois rapa o produto. Lá se alguém fizesse, a gente falava, ah não, pode descer daí. Né? Não serve não. E a máquina, você costuma tanto trabalhar que você desce ela e é como se fosse sua mão fazendo assim. E escutei aquela pancada. Eu falei, isso está certo, não. Ninguém tem costume de fazer isso. Fui lá. O que tinha acontecido? Ele subiu na rampa de ré com a carregadeira, o lado contrário, que era pneu sem câmara, murchou de uma vez. Tipo, estourou, né? E ela capotou lá dentro com ele. Só que ele fez o seguinte, ele pulou para o lado de cá. Ela caiu para cá, ele pulou para o outro lado e atravessou o pé no estribo, deu fratura exposta no pé, ainda caiu de cara no chão com isso aqui, quebrou também, foi horrível. Aí fui lá, corri lá, nós, graças a Deus, demos socorro, mas ele virou para mim e falou assim, chorando, né? Se eu tivesse lá dentro, eu tinha morrido. Aí eu pensei comigo, e se tivesse morrido, aí eu nem... É triste, irmãos. Quem está vivo está pronto para morrer. Como diz o ditado, né? Para morrer basta estar vivo. E em Atos 1:8 diz que a gente vai receber. Só lembrando que quando Jesus Cristo, que foi a última coisa que Jesus Cristo disse quando ele estava aqui na terra antes da ascensão, foi isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por que ele disse isso? Porque ele já tinha prometido mandar esse Espírito, o Espírito Santo. E está a descida do Espírito Santo, que foi relatado pela primeira vez em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 4, que fala que com eles estavam reunidos, a igreja, já os salvos naquela época, estavam reunidos e o Espírito desceu ali. Eu imagino que foi uma coisa bonita, que falou que é como se fosse línguas de fogo, né, enchendo as pessoas. Tá certo que a gente não vai ver isso aqui, graças a Deus, né, que nem quero. Mas nós temos que ter a certeza, porque se eu sou salvo, o Espírito Santo já habita em mim. Podem conferir em Atos 2, a partir do versículo 4, que eu acabei de dizer. Essa foi a manifestação. Irmãos, eu sei que eu estou falando demais, mas como eu disse, é um estudo. Tem alguma dúvida por até aqui? Podem questionar, ok? Mas também, o Espírito Santo nos traz, ele proporciona através do poder de Deus, só lembrando, né, que eu disse, mas recebereis as virtudes do Espírito Santo. Virtude é poder, aquilo que manifesta, que dá força, energia para qualquer tarefa que a gente for fazer na vida. E os dons espirituais são distribuídos através do Espírito Santo, que vem de Deus, do Pai que os dá. Está em 1 Coríntios 12, peço aos irmãos que vão para lá também, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, fala sobre os dons espirituais, isso distribuído, graças a Deus, pelo Espírito Santo de Deus. São textos, irmãos, que, graças a Deus, né, eu sei que a igreja conhece bem, mas vale frisar, porque a igreja depende muito do Espírito Santo, e se temos o dom que Deus nos distribui a cada um, e graças a Deus também que são dons, não é o mesmo dom para todo mundo, que é bom, né, que os dons espirituais serem diferentes, porque aqui mesmo o texto vai explicar bem sobre isso aqui, que diz assim, ó,
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém vos fala pelo Espírito de Deus, que ninguém que vos fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou Jesus é maldição. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Como eu disse, há diversidade, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, profecia, e a outro, dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos recebido de um Espírito. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque essa dependência, como eu já disse desde o começo, todo o salvo, todo cristão tem essa incumbência de levar o Evangelho de Cristo às pessoas, principalmente aos perdidos, embora não seja fácil. Que hoje em dia é até estranho, sei que eu nem devia estar dizendo isso, eu peço perdão para os irmãos, mas a verdade é essa. Porque você convive com uma pessoa, de repente você vai falar sobre a salvação para uma pessoa que você não vê nenhum traço de Cristo na pessoa, e ela diz, não, mas eu já sou crente. É triste, porque isso pode estar acontecendo comigo também. Eu posso estar convivendo com a pessoa não vê Cristo em mim, porque o que Cristo disse na última coisa que ele disse? Vocês me serão testemunhas, e através do Espírito Santo serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que é onde eu estou, como também toda a Judéia, que é no meu entorno, e Samaria, que é mais longe ainda, e até os confins da terra. Onde quer que esteja um cristão, vai estar sendo testemunhado de Cristo. Se eu não estou fazendo isso, que triste também, né? E outra coisa também, se alguém chega para você e diz, né, confunde também a mesma coisa, querendo te evangelizar, já imaginaram? Aí você vai falar para ele, não, mas eu já sou salvo. Que isso não aconteça conosco, viu, irmãos? Tanto numa situação como outra. Todo lado da moeda. Que a gente não se engane com as pessoas, que possa ver Cristo. Porque quem ouve a palavra de Deus, aprende de Cristo, aprende do Espírito Santo, tudo que está aqui para nós é um aprendizado. E o Espírito Santo que habita em nós, ele nos ajuda a discernir, nos ajuda. É como, certa vez, perguntaram para Cristo o que iriam dizer os discípulos, né? E o que ele respondeu? É só abrir a boca que o Espírito Santo fala por vós. Não é que eu vou abrir a boca e o Espírito Santo vai falar. Não, ele vai me ajudar a lembrar o que eu já aprendi e passar adiante.
Eu só preciso ter a iniciativa. Abrir a boca não é assim, e sim falar. Ter a intenção de falar. Tem algumas perguntas, irmãos? Não? Só para a gente terminar, gostaria de frisar mais uma coisa. Nós temos a ajuda do Espírito Santo. Em Romanos 8, nós já passamos muitas vezes por esse texto também. Peço aos irmãos que vão para lá. Só voltando aqui da carta aos Coríntios, no capítulo 8 de Romanos, que também é a joia da Bíblia, fala sobre a intercessão do Espírito Santo em nossa vida, que graças a Deus temos esse poder através do Espírito Santo em nossa vida. Que diz assim, a partir do versículo 26 do capítulo 8. Vamos ler apenas três versículos, que diz assim: E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, o amor de Deus estando em nossos corações, o amor a Deus, e tendo o Espírito Santo habitando em nós, ele vai interceder por nós em qualquer situação da vida, seja livramento, seja ajuda nos dons espirituais, e seja também nas nossas petições até. Porque ele nos ajuda até nas orações, nos ajuda até fazer aquilo que nós nem sabemos, ou seja, orar a Deus. Que fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não dá nem para imaginar o que seria essa situação, ou seja, com todo o poder. Isso é que eu gostaria de passar para os irmãos, pelo menos para a gente entender que a gente é salvo, graças a Deus, tem a certeza da salvação, está seguro em Cristo Jesus, mas temos a incumbência de levar o Evangelho para que mais e mais almas sejam salvas. Muito obrigado, agradeço. Nós vamos ter um intervalo.